Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Colossenses. Já estamos aqui na parte 8, a oitava parte da carta aos Colossenses. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3, já na segunda parte da carta. A primeira parte é a parte doutrinária, a parte mais de ensinamentos de Paulo, de instrução, de alertas, de denúncias. E agora ele vai entrar na parte prática da carta, como andar em Cristo. Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 11, capítulo 3 de Colossenses, de 1 a 11. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor, por podermos adorar o Senhor estudando a Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, porque temos ela à nossa disposição e também confiamos no ministério do Teu Espírito Santo, que é o nosso Mestre. Pedimos que Ele nos ensine o que esse trecho nos revela, nos motiva e nos ensina a praticar. Que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, dando-nos ouvidos de ouvir e disposição de Te obedecer. Te pedimos tudo isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como eu já disse, a primeira parte dessa carta foi a parte doutrinária, a parte, os capítulos 1º e 2º da carta de Colossenses, Paulo destinou para ensino, para doutrina, para informação, instrução geral, inclusive para alerta contra falsos ensinamentos. Essa foi a primeira parte, capítulos 1 e 2. Agora, essa segunda parte, do capítulo 3 até o último capítulo, ele vai falar sobre a parte prática da carta. Ele vai demonstrar aspectos práticos da união do crente com Cristo. James Sidlow Baxter, ele escreve na sua obra Examinai as Escrituras, ele diz que, essa frase de Baxter, ele diz assim: como você vive é sempre determinado pelo que você crê. Como você vive é sempre determinado pelo que você crê. E ele termina: a doutrina é a base da prática. Então isso é bastante interessante a gente entender sempre isso. Toda a nossa instrução vai gerar vida. Tudo que vem da palavra de Deus gera transformação de vida. Não é só o Evangelho Salvador que nos informou a respeito do nosso pecado, da condenação, do juízo, e apontou para a cruz, mostrou Jesus Cristo como Salvador, e assim nós cremos nele e fomos salvos, e vamos para o céu.
Entre ser salvo e ir para o céu tem uma caminhada. E é essa caminhada que importa agora para nós, é o hoje, é o nosso hoje. Né? Então é isso que Paulo vai ensinar aqui. Ensinando aos Colossenses, ele está nos instruindo. Paulo já demonstrou aos Colossenses que se de fato eles, os Colossenses, haviam morrido com Cristo pelo batismo, não havia mais necessidade de práticas segundo os rudimentos do mundo. Ele fala sobre os rudimentos do mundo, nem segundo preceitos de homens, e nem tampouco quanto a rigor ascético. Vocês viram isso? Ele já falou sobre isso. No capítulo 2, quando ele encerra ali o capítulo 2, o versículo 12 ele fala sobre isso. Né? Capítulo 2, versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele, com Cristo, no batismo. E depois ele fala que também nós fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Versículos 20 a 23, ele fala a mesma coisa em mais detalhes. Ele também mostra, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, então por que vocês ainda querem viver nesses rudimentos? E ele fala, né, ele explica quais são esses rudimentos do mundo. Né? Ele mostra que a vida cristã é muito mais do que simplesmente regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Ele mostra que é muito mais do que isso. Querer viver exteriormente uma vida reta. Mas essa vida reta é gerada de dentro para fora. Ela é uma vida transformada no seu âmago, no seu interior. E é isso que Paulo vai dizer agora. Então ele passa a instruir sobre a nova vida dos que não só morreram, mas foram ressuscitados com Cristo. Então aqui inicia-se a parte prática da carta, segunda parte, que nós vamos começar a estudar agora. É importante a gente entender que Paulo primeiramente falou sobre o morrer, vocês morreram, mas ele agora vai enfatizar mais sobre o ressuscitou. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós morremos, verdade, e ressuscitamos, ou seja, nós estamos vivos, né? Não é que nós morremos, então já que morremos não tem mais nada a ser feito. Pelo contrário, nós morremos, mas nós também ressuscitamos. Então, a primeira parte desse trecho que nós lemos, de 1 a 11, está aqui dos versículos 1 ao versículo 4. Esses 4 primeiros versículos, parece que Paulo quer dar a base para a prática no dia a dia do crente. É mais ou menos isso que ele quer falar. Então, esses 4 primeiros versículos, Paulo vai falar sobre a união com o Cristo glorificado. A união do crente com o Cristo glorificado. Essa vida amalgamada com Jesus Cristo. Paulo afirma que o crente está ligado com Cristo, de forma que nada, nem ninguém poderá separá-los. Nada pode separar o crente de Cristo. Uma vez que Cristo o chamou, Cristo colocou nele mesmo, ninguém pode nos separar de Cristo. É essa a essência desses 4 primeiros versículos. Para que isso? Para nos dar segurança, uma segurança motivadora para nós vivermos uma vida digna do chamado de Cristo. É esta união que fará a diferença na vida do crente. Ela é a fonte de toda a maturidade e crescimento espiritual do crente. O crente nunca vai ser crente e nunca vai crescer como crente em Cristo se não estiver ligado a Cristo. E deixou bem claro isso no capítulo 15 de João, que ele é a videira. Nós somos meramente ramos, inteiramente, totalmente dependentes da videira, da qual nós recebemos a seiva da vida, que gera vida e frutos. Então nós não temos mais como nos separar de Cristo, e graças a Deus por isso. E na verdade essa é a essência da nossa vida. E Paulo vai detalhar isso para nós. Jesus fez essa exigência. Eu vou ler 2 versículos do capítulo 15 de João, versículo 2 e versículo 5. Se você quiser anotar para ler em casa, eu vou ler para nós aqui. Essa exigência, ele fez uma exigência e deu também a solução. Ele diz assim, Jesus falando: todo ramo
que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Quem que é esse o corta? É Deus, Pai. Ele corta. Isso aqui é semelhante àquela outra passagem que Jesus ensina sobre o joio e o trigo. O joio e o trigo, na linguagem de Jesus ali, foram lançados no mesmo terreno bom, terreno fértil, que ele compara como a igreja. E ali foi lançado no meio do trigo, que foi a boa semente, foi lançada a semente ruim, que é o joio. E Jesus ensina que era para deixar os dois crescerem juntos, porque a manifestação das obras, tanto de um como do outro, vão demonstrar quem são, quem é quem. É isso que é a essência do Evangelho, é a evidência maior da vida cristã é através das obras. É para as boas obras que nós fomos chamados. Não é por causa delas que nós fomos salvos, mas é para elas que nós fomos chamados, para evidenciarmos os frutos. E Jesus está dizendo isso, que o Pai corta. Cortar quer dizer que ele elimina aquilo que não é dele. Mas na sequência Jesus diz assim: e todo o que dá fruto, ou seja, o que é verdadeiro ramo da videira, ele simplesmente limpa, ou seja, ele poda, para que continue produzindo. Ele diz: para que produza mais fruto ainda. E no versículo 5 ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é mais ou menos isso que Paulo está querendo expressar aqui nesses 4 primeiros versículos. Ele está querendo dizer o seguinte: precisamos dar frutos, só que por você mesmo, você não consegue produzir os frutos que o Senhor quer de você. Você precisa do Senhor para produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor e que permaneça. Esses frutos vêm do Senhor, que é a videira verdadeira, e não é especificamente do ramo. Então Jesus está fazendo uma exigência. Ele diz, nessas palavras do versículo 2, ele está querendo dizer o seguinte: eu exijo frutos, eu quero frutos. Se vocês não produzirem frutos, vocês vão ser eliminados da videira. Agora, para você produzir fruto, você só tem uma possibilidade: permanecer em mim e eu em ti. Aí você vai dar fruto. Automaticamente você vai produzir fruto. Então vamos ver o que Paulo ensina sobre isso, sobre permanecer em Cristo. Outra coisa que Paulo fala nesses 4 primeiros versículos, ele fala de 3 tempos nessa união do crente com Cristo. 3 tempos, 3 períodos nessa união. Em primeiro lugar, ele fala do passado. Ele diz no versículo 1: se fostes ressuscitados com Cristo. Ele está falando do passado. No segundo tempo, ele diz no presente: a vossa vida está no presente, oculta com Cristo, juntamente com Cristo em Deus. No versículo 3. E no versículo 4, ele fala sobre o tempo futuro. Quando Cristo, que é a vossa vida, a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Está falando do futuro que nós ainda não alcançamos, não chegamos aos olhos humanos. Porque aos olhos divinos, tanto o amanhã como o ontem é hoje. É um mistério da eternidade divina. Tudo no coração de Deus já está consumado, porque ele não depende de tempo, ele não está preso no período na escatologia, no tempo. Ele é livre de tempo, né? Então tudo que ele determinou no seu coração desde a eternidade passada, para o que concerne a eternidade futura, para ele já é presente, para ele já é uma realidade, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O plano que ele planejou desde a eternidade passada já está feito, está concluído, né? Então, no passado, o que Paulo quer dizer no primeiro caso? No tempo passado, no versículo 1, ele diz que fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo usa o termo fostes ressuscitados, mostrando que
na ressurreição de Cristo, nós também estávamos lá. Nós estávamos lá, na ressurreição de Cristo. Pela fé nele, óbvio, nós estávamos presentes de corpo e alma, muito menos fixados com ele no madeiro. Mas pela fé, sim, nós estávamos lá com ele, preso no madeiro. O que garante a nossa justificação e uma nova vida eterna nele. Então, no passado, isso já está consumado, tanto aos olhos eternos de Deus, como aos olhos temporais dos homens. Porque isso de fato aconteceu, foi um fato ocorrido no tempo passado. Aí sim, fala-se de passado, porque aconteceu. Então, a palavra de Deus nos garante que nós fomos crucificados com ele, morremos com ele, na semelhança do batismo, nós já estudamos isso no capítulo 2, e na semelhança do batismo nós também ressuscitamos com ele, quando ele ressuscitou. E mais do que isso, ele ascendeu aos céus, nas regiões celestiais, nele mesmo, em Cristo. Ele está lá sentado nas regiões celestiais, governando os séculos, governando todo o universo. E quem está lá com ele? Nós, os crentes. Nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assentado com ele no seu trono. É grande demais o nosso entendimento, né? Mas é isso que aconteceu. E já é fato. Já estamos com ele. No presente, o segundo tempo, Paulo diz que nossa vida está oculta com Cristo em Deus, que significa que estamos com Cristo nos céus, nós já falamos, assentados à direita de Deus, após recebermos essa nova vida. Conforme Efésios 2,6 diz isso, né? Eu vou repetir. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é o quê? É uma segurança e garantia de vitória que nos motiva no tempo presente para a luta contra a carne, contra o pecado e contra os inimigos da nossa fé. Então a ideia do tempo presente é isso. Já que vocês já estão em Cristo, isso Cristo já resolveu para você definitivamente, quando ele diz, está consumado. Quando Cristo disse essas duas palavras, somente duas palavras, ele trouxe o universo à ordem completa da criação, ou o plano perfeito de Deus. Embora isso não seja visível aos olhos humanos, mas nas suas palavras, está consumado, ele quis dizer assim, Pai, pus a casa em ordem. Eu coloquei o universo todo em ordem. Grande para o nosso entendimento, mas são essas as palavras do Senhor Jesus na cruz, né? Que ele convergiu nele todas as coisas, em todas as esferas, em cima nos céus, aqui na terra e debaixo da terra. Ele pôs tudo nele, tudo debaixo do governo dele. Ele pôs a casa em ordem. É isso que ele quer dizer. Então isso já aconteceu, e se já aconteceu, é motivo e segurança e garantia para que nós tenhamos descanso, motivação para nós lutarmos aqui agora contra o pecado. Por isso que esse também faz parte do tempo presente. Essa é a motivação que nós temos hoje. Nós não temos nenhuma outra motivação como crente. Não é ganhar dinheiro, não é se dar bem nesse mundo, ficar famoso. A palavra de Deus diz, Jeremias fala que se existe uma glória para o homem, é conhecê-lo. E saber que eu sou Deus, faço juízo, misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. E ele diz no capítulo 9 que não é pela força, não é porque o homem é forte, não é pelo homem ser rico e nem pelo homem ser famoso ou sábio, mas é por me conhecer. Ou seja, se relacionar comigo está a glória do homem. Agora, no tempo futuro, algo ainda transcendente para nós, mas é uma promessa da glória futura, da glorificação, a glória futura e eterna, quando teremos um corpo glorioso e imortal, como o de Cristo, que não experimentará mais nada mortal ou pecaminoso em si. Nós vamos ganhar um novo corpo, um corpo transformado. Esse corpo não vai experimentar mais dor,
nem sofrimento, nem tentação do pecado, muito menos do pecado, claro. E não vai experimentar nada mais que corruptível. Esse corpo vai experimentar somente as coisas gloriosas e eternas de Deus. Então nós vamos ganhar esse corpo. Então no futuro, Paulo fala que quando ele se manifestar, quando Cristo se manifestar, e ele é a nossa vida, nós vamos então ser manifestados com ele em glória. Quando ele fala em glória, ele está mostrando numa outra esfera, totalmente diferente dessa aqui agora, pisando nesse chão, aqui. Nós vamos experimentar uma outra esfera de vida. Até os termos são difíceis de a gente colocar, mas glória significa isso. Significa algo que ainda não é inteligível pela maneira com que nós podemos expressar humanamente falando. Porque é grande demais. É muito grande. É muito glorioso. E por isso a gente não consegue dimensionar, equacionar e assim colocar em palavras tangíveis para nós como homens, né? Palavras que convençam a nossa mente. Por exemplo, quando se fala que lá na glória nós vamos pisar em ruas de ouro, não é que literalmente vai ter ouro lá para a gente pisar em cima. Pode até ser que tenha, mas é muito mais do que isso. São coisas que transcendem a nossa compreensão, né? Então esse é o nosso futuro. Esses 6 pontos Paulo usa como motivação para o que ele vai ensinar daqui para frente, quanto ao despir-se do velho homem para revestir-se do novo. É isso que Paulo vai começar a ensinar agora. Então, semelhante ao que Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, principalmente o versículo 30, ele diz que todas essas coisas ele condensou no único versículo, versículo 30. Ele diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Para nós, homens, cada etapa dessas teve um tempo. Para Deus, tudo foi no único dia, no único momento, né? Pela sua eternidade. Então, Paulo condensa tudo isso no versículo 30 do capítulo 8 de Romanos. Bom, então no presente, o que nos importa é o hoje. Nós vamos entender isso. Paulo está falando tudo isso para dar motivação, segurança, tranquilidade, para você olhar para essa passagem e dizer assim: eu estou em Cristo. Se eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo, eu estou em Cristo, eu estou seguro. Então eu posso caminhar nesse mundo, mesmo contra a correnteza. Aliás, as correntezas são terríveis, né? Está aí o exemplo que a gente está vendo no noticiário. E essas correntezas do mundo são contra nós, contra o crente. Nós temos poder e segurança de que nenhuma delas vai levar a gente para baixo. Vai ser pelo contrário. As lutas do dia a dia vão servir para nós como um halteres. Nós vamos nos fortalecer cada vez mais. Cada vez que nós passamos por lutas, nós vamos ganhando força, experiência, sabedoria. Tiago fala sobre isso. Bem-aventurado aquele que passa por provações, porque ele vai ganhar muita coisa com isso. É isso que Tiago fala no capítulo 1, comecinho da carta dele. Nós vamos ganhar força, poder, sabedoria e graça para continuar passando por cada vez lutas cada vez piores e cada vez mais fortalecedoras. Quanto pior a luta, mais fortalecedora ela é para o crente que está em Cristo, óbvio. Muito bem, então esses 4 primeiros versículos, o alvo de Paulo é esse. Nós vamos pular um pouquinho para deixar para o final algo que eu sei que está no coração dos irmãos, porque está no meu também. Essa explicação sobre buscar e pensar nas coisas do alto. O que significa isso? Vamos deixar um pouquinho mais para frente? Nós vamos avançar. Agora, essa segunda etapa aqui, do versículo 5 em diante até o versículo 11, Paulo vai dar então o primeiro resultado dessa união com Cristo. Qual que é o primeiro resultado? Abandonar a velha natureza e seus vícios pecaminosos. O primeiro ponto aqui dessa união com Cristo é o abandono da velha natureza e seus vícios pecaminosos. Ele diz: fazei, pois, morrer a natureza terrena, a vossa natureza terrena. Primeiro ponto. Se você está em Cristo, se você
está amalgamado com Ele. O primeiro ponto, então, é abandonar ou se esvaziar daquilo que é velho. Joga fora o que é velho. Vai haver uma reforma completa na casa agora. Né? Cristo veio para trazer ordem em toda a nossa desordem. E Ele vai usar a nós mesmos para nós colocarmos ordem nessa desordem. Então, o primeiro passo, cada um crente em Cristo tem essa responsabilidade de fazer morrer. Uma coisa importante aqui, que é bom esclarecer, é o seguinte: quando Paulo diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, ele não quer dizer que definitivamente, de uma vez por todas, a natureza terrena foi erradicada, excluída e extinta de uma vez por todas da nossa vida. Então, é isso que Paulo quer dizer. Quando ele fala fazei, pois, morrer, ele está querendo dizer o seguinte: a cada dia você tem a responsabilidade de fazer morrer a sua natureza terrena. Não é que nós deixamos de ter a natureza terrena para ter só a natureza santa do Espírito Santo em nós agora, daqui para frente. E não tem mais problema com o pecado e com qualquer outra coisa secular. Não é isso. Paulo, pelo contrário, ele ensina muito claramente, em várias cartas, que agora é uma guerra. As duas naturezas vão guerrear entre elas. Paulo está querendo dizer o seguinte: essa natureza terrena, que ele chama também de carne, ou também chama de velho homem ou velha natureza, essa natureza, ela não está morta, ela está viva. Com o Espírito Santo, ela está, digamos assim, debilitada, porém, ela está lá, ela está viva. Tem alguém agora que vai nos auxiliar fazendo aquilo que nós não podemos fazer, que é o Espírito Santo em nós, que é a natureza de Cristo em nós. Então agora começou a guerra, irmãos. É agora que começou a guerra. Quando a gente se batiza, muitas vezes eu pelo menos pensei assim, né, de uma maneira tola, né? Quando me tiraram das águas, um irmão me abraçou e choramos um pouco juntos ali, e eu pensando comigo, puxa, agora sim, está consumado. Eu pensei comigo, né? E o irmão falou assim: que bom, meu irmão, você agora é um bebê, existe uma carreira longa pela frente. Eu falei, pensando que já estava tudo resolvido, agora que a guerra começou, é agora que o bicho vai pegar, digamos assim, né? Então eu necessito, nós todos necessitamos a graça para combater a velha natureza e fazer morrer a cada dia. Então isso tem que ficar bem claro para nós. Não é porque morremos e ressuscitamos que a briga acabou. Pelo contrário, agora é que a briga começou. Né? O que mais Paulo fala aqui? Então ele diz que fazei, pois, morrer. Agora ele vai falar o seguinte: da mesma forma que Paulo ensina aos Gálatas sobre as obras da carne, isso nós não vamos ler, mas se você quiser anotar para conferir em casa, Gálatas capítulo 5, de 19 a 21, ele relata algumas coisas, alguns vícios, que Paulo chama de obras da carne, que são obras da natureza terrena, que ele menciona aqui no outro termo, mas é a mesma coisa. Né? Ali tem uma relação também. Da mesma forma então que Paulo ensina lá aos Gálatas essa relação de obras da carne, como de uma única natureza, ele está ensinando como se de uma única natureza pudesse nascer diversas vertentes de pecado. Agora aqui, para os Colossenses, ele lista vários pecados também. Paulo gosta de fazer isso. Paulo é bem aplicativo nos seus ensinos. Ele aplica de uma maneira bastante detalhada. E isso para nós é muito bom. Por quê? Porque isso nos ajuda a gente ter uma visão um pouco mais ampla. Porque doutrina, muitas vezes, ela é um pouco obscura para a nossa compreensão. E até mesmo nos ensinos práticos, se não for bem degustado ou bem detalhado e explicado, às vezes a gente também não tem uma compreensão bastante ampla e prática para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Então Paulo, graças a Deus, Paulo tem esse dom de mestre, né? Então ele esmiuça, é como uma mãe que ela cozinha ali todos os legumes para fazer uma sopinha para o bebezinho que ainda não tem dentes,
e ela sabe que aqui todos aqueles ingredientes são necessários para fazer aquela sopa, e ela depois ela amassa tudo aquilo com muito carinho, deixa de uma forma que fica quase que meio pastosa, meio líquida, para que o bebê sem dentes possa absorver tudo aquilo, possa comer, e aquilo possa ser digerido e possa ser utilizado pelo seu organismo de uma forma benéfica para a saúde do bebê. É assim que Paulo agora ele vai começar a relatar alguns pecados, ele dá nomes a alguns pecados. Vamos ver aqui, então, nesse versículo 5, ele já relata alguns aqui, né? O que Paulo relata aqui? Primeiramente, ele relata alguns pecados de natureza sexual: prostituição, impureza, paixão lasciva e desejo maligno. 4 pecados ele relaciona como de natureza sexual. Tem mais? Tem mais. Ele anotou alguns. Ele listou alguns. Ele não fez uma lista exaustiva. Ele colocou alguns, né? E depois ele diz mais um. No versículo 5 ainda, ele fala sobre a avareza, ou sobre a ganância. Mais um pecado. Ele identifica isso como idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. Na mente de Paulo é isso, e é verdade. Jesus mesmo já havia dito isso muito antes de Paulo. Ou você serve ao mamon, ao dinheiro, ou você serve a Deus. Não dá para servir a 2 senhores, Jesus diz. Então olha o perigo das riquezas. Não é que é pecado ser rico. Pecado é ter amor à riqueza, né? Se colocar seu coração na riqueza. E Paulo chama isso de idolatria, como Jesus também já ensinou. Depois no versículo 6, no versículo 8, ele relaciona mais alguns pecados, 5 pecados. Ele relaciona lá de natureza agora do trato com o próximo, do relacionamento. Então ele diz, pecados também: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena, do vosso falar, né? E ele conclui no versículo 9 com mais um pecado: mentira. Nós não vamos falar sobre cada um deles aqui, porque os irmãos já estão bem conhecedores de todos eles, né? São bem claros para nós. Isso, né, nós já temos aprendido de maneira exaustiva, inclusive. Mas aqui, o que Paulo está querendo mostrar, esse ensino de Paulo também nos traz para nós o estilo correto e bíblico de como que a gente deve ensinar os outros. Quando você for ensinar seu filho, sua filha, ou irmão mais novo, siga o exemplo de Paulo. Ele é bastante claro, ele não é uma ilha misteriosa, ele abre tudo, ele fala, ele coloca nomes, né? Ele relata detalhe e explica. Isso fica claro, e assim que deve ser o ensino, né? A Bíblia nos ensina a seguirmos os passos dos mestres, dos 12 apóstolos, em primeiro lugar, e dos mestres do Velho e do Novo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, os mestres do Velho Testamento, e os autores das cartas e os homens do Novo, tanto apóstolos como presbíteros e pastores do Novo Testamento, são modelos para nós. Como é que eles ensinavam as pessoas? Eles ensinavam com clareza. Eles ensinavam a Bíblia com clareza. E isso é fácil. Quem complica as coisas somos nós, né? Querendo tirar coisas que não existem, às vezes. Então a gente tem que explicar a Bíblia. Explica a Bíblia. É seguro para quem ensina e seguro para quem ouve e aprende, né? Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está relatando alguns. Obviamente Paulo não quis fazer uma lista exaustiva, eu já falei sobre isso, né? Mas ele quis relacionar os pecados mais escandalosos, aqui, nesse caso, aos Colossenses. Talvez ele tinha algum motivo. Porque se você pega a lista de Gálatas, tem alguns que são diferentes, ou são complementares, mas todos têm a mesma vertente, né? Alguns de cunho sexual, alguns de relacionamentos entre as pessoas, porque as pessoas, nós somos bravos, egocêntricos, todos nós queremos, né, que a nossa vontade prevaleça, e Paulo e Jesus nos ensinou que não é assim. Nós temos que ser mansos e humildes de coração, atender mais a necessidade do outro que a minha. Então,
os relacionamentos também são complicados como casais, no casamento, na igreja, pais e filhos. Por quê? Porque nós somos duros de coração. Qual é o motivo que Jesus diz que Moisés deixou da carta de divórcio? Qual é o motivo? Se você falar que é relação sexual ilícita, eu vou pedir para você estudar mais a Bíblia. Mas o motivo que está ali é por causa da dureza do vosso coração. Porque até a relação sexual ilícita tem perdão. Agora, dureza de coração, muitas vezes você incapacita da restauração do casamento e do relacionamento. Aí é complicado. Bem-aventurado aquele que consegue perdoar até pecados graves, como o adultério, por exemplo, a prostituição e coisas do gênero, né? Não é para a vanglória de quem perdoou, mas isso é graça que Deus deu para perdoar. Porém, esse não é o motivo central. O motivo central do divórcio é dureza de coração. Estude a palavra de Deus, irmão. E leia, eu sugiro, a Confissão de Fé de Westminster. Ela tem ali detalhes sobre o casamento. Esses teólogos explicaram de uma maneira muito boa quanto ao divórcio e casamento. E segundo casamento. A gente confunde também, né? O que é pecado? Quando a pessoa se separa, não sendo por relação sexual ilícita, ela está em pecado? Ela está em adultério? Não, ela não está em adultério. Ela está em adultério se ela se casar de novo. E aí a pessoa mistura os dois e fala assim: a irmã lá separou do marido e não era nem por relação sexual ilícita. Então ela está em adultério. Mas ela se casou de novo? Não, se casou de novo. Então como é que ela cometeu adultério? Ela não se casou de novo. Esse não é o motivo. O motivo ali é outro. Né? Ela se separou porque a situação se tornou insuportável. E aí ela se separou. Né? Vamos estudar a Bíblia. E aí então Paulo avança. Ele diz o seguinte: ele não está fazendo essa lista aqui de uma maneira exaustiva e nem definiu todos os pecados numa única lista, né? Mas ele mostra ali que ele quis abrir a mente dos seus ouvintes, dos seus leitores, para que esses leitores pudessem ter noção então do que ele está falando a nível de pecado e originados dessa velha natureza, pecados que vêm dessa velha natureza, né? Agora, quando ele menciona no versículo 6, isso que eu gostaria também de deixar claro para os irmãos, versículo 6, ele diz: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É importante a gente entender, aos Efésios, Paulo também fala a mesma coisa, ou de maneira semelhante. Ele usa filhos da desobediência, e em outra passagem em Efésios também, ele comenta sobre filhos da ira. É importante a gente estudar também sobre isso, por quê? Porque quando Paulo quer dizer aqui aos Colossenses sobre filhos da desobediência, ele não está querendo dizer somente aqueles que são ímpios. Para ímpios, Paulo usa em Efésios, ele usa o termo filhos da ira, ou que estão ainda sob a ira de Deus. Os crentes não estão mais sob a ira de Deus, então não são mais filhos da ira. Mas eles podem ser filhos desobedientes. Entendem o que Paulo quer dizer aqui? Já são filhos de Deus. Porém, os filhos de Deus também são desobedientes em certas circunstâncias, em certas situações. Então, isso Paulo está dizendo assim: a ira de Deus, no sentido de ser uma ira disciplinar de Deus, ela vem sobre os filhos que desobedecem ao Pai, que é Deus. É nesses termos que Paulo quer tratar aqui. Ele quer dizer o seguinte: tomem cuidado, filhos de Deus, porque vocês ainda podem ser castigados pela ira de Deus. Então tomem cuidado. Né? Não é, embora ele use um segundo momento aqui no versículo 7, ele diz o seguinte: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas, ou quando vocês eram filhos da ira e ainda não eram filhos de Deus. Mas Paulo quer dizer o seguinte: mesmo sendo filhos de Deus, vocês ainda estão sujeitos a pecar dessa forma aqui. E se vocês pecarem dessa forma aqui, a ira de Deus vem sobre vocês. Porque a Bíblia é muito clara e diz que o Pai disciplina
a tantos quanto ele ama e recebe por filho. Então mesmo os filhos podem ser filhos da desobediência, ou filhos desobedientes. Não deixa de ser filho, mas tem que passar pela disciplina por causa da desobediência. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Vamos avançar um pouco mais. Tem muita coisa para falar ainda. Bom, no versículo 8, mas vejam agora o seguinte. No versículo 7, Paulo usa então esse termo: andastes no outro tempo. Versículo 8, despojai-vos de tudo isto. Versículo 9, vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ele está iniciando o ensino sobre a nova realidade do crente. Ele está querendo dizer o seguinte: vocês têm que fazer morrer essa natureza terrena. Não anula que, vez por outra, vocês vão ter dificuldade em praticar santidade plena. Ou seja, de vez em quando vão ocorrer pecados na vida do crente. Ocorre. Por quê? Porque não é porque nós somos filhos de Deus e santos e irrepreensíveis que nós também não somos mais pecadores. Mas a Bíblia diz que nós continuamos sendo pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Continuamos sendo pecadores. Essa natureza está viva. Então Paulo está querendo dizer o seguinte. Agora ele vai dizer uma nova realidade. Ele quer deixar na nossa mente que nós temos capacidade, por estarmos em Cristo, de vencermos esse pecado, essas tentações, essa tendência ao pecado. A carne, Paulo diz que a carne puxa para a morte, ou seja, para o pecado e para a morte. Mas o Espírito puxa para a vida e para a santidade, para a eternidade. Né? Então é uma guerra, não é? É como se fosse como é que chama? Aquela corda que fica puxando de um lado, puxa do outro, cabo de guerra. É um cabo de guerra entre o Espírito e a carne. Né? Então é isso que nós estamos vivendo. Mas ele está querendo dizer o seguinte: vocês andavam. Ele não está dizendo que foi extirpada a natureza, mas ele está dizendo o seguinte: que vocês não estão mais presos nela. Ou seja, como ele diz em Romanos, nós não somos mais escravos do pecado, que não temos mais. O Paulo podia dizer assim, mas nós somos ainda pecadores, né? E se somos escravos do pecado, então é normal a gente continuar pecando do mesmo jeito. Paulo diz negativo. Vocês já estão livres do pecado. Cristo vos libertou do poder do pecado. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Por exemplo, no versículo 10, ele vai começar a dizer o seguinte: o oposto do despir-se do velho homem agora é o vestir-se do novo homem. Veja o versículo 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz. Novamente, Paulo está querendo dizer o seguinte: vocês despiram do novo homem, vocês foram do velho homem, vocês vestiram-se do novo, mas essa vestimenta do novo tem que ser vestida todos os dias. Você tem que vestir-se todos os dias. Você tem que despir-se do velho e vestir-se do novo. Por isso ele usa a palavra se refaz. Faz-se novo a cada dia. A cada dia. É uma dependência diária de Cristo, do ensinamento de Jesus Cristo, que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Se nós quisermos fazer de trás para frente, nós não vamos conseguir. Você não consegue seguir a Cristo com o fardo do pecado nas suas costas, com a velha natureza nas suas costas. Mas você consegue seguir a Cristo quando você multiplica essa carne a cada dia. Você toma a sua cruz, você vai se livrar do fardo do pecado. Você vai lançar para Cristo. E a palavra de Deus que nós estudamos com os homens nessa última terça-feira, se eu não me engano, na outra terça-feira, nós estudamos sobre essa libertação. Jesus nos convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz que ele está conosco no nosso jugo, ou seja, naquela canga, né? Nós estamos num jugo igual com Cristo. Cristo está carregando conosco os nossos fardos. Ele está querendo mostrar ali que ele vai nos capacitar a caminhar com ele. Né? Ele que nos leva para caminhar com ele. Então aqui é a nova realidade do crente, despojando. Então o primeiro ponto é esvaziar-se do velho
para encher-se do novo. Não cabem essas duas situações não cabem ao mesmo tempo. Mas, viu, você diz que elas vão continuar lá dentro. Sim. Aqui, os termos são os seguintes. Paulo está querendo dizer que você tem que buscar viver de modo santo. Você tem que ter na sua mente aquilo que Deus quer de você. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco, que significa buscar e pensar nas coisas do alto. E ele está mostrando o seguinte. Então, existe esse despir-se do velho homem, ou não dar brecha para o velho homem, não continuar alimentando o velho homem, fortalecendo com coisas pecaminosas, coisas que não edificam e coisas que não trazem proveito e alimento para o espírito. O que é que nós temos que fortalecer? O nosso espírito, com coisas espirituais, que não dá brecha para a carne. E quando a gente faz isso, a gente está se despindo do velho homem e nos revestindo do novo. Outro ponto que Paulo quer dizer aqui, que aos olhos do Pai só existem dois homens. Aos olhos de Deus Pai só existem dois homens. Duas categorias de homens. Só existem duas. Adão e Cristo. Só existem duas categorias de homens aos olhos de Deus. Que é Adão ou é Cristo. É o velho ou o novo. Ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Você aprende isso claramente no capítulo 5 de 1 Coríntios, capítulo 5, de 12 a 21. Anote aí que nós não vamos ler, mas é importante nós entendermos. Ele diz ali que se o pecado entrou na humanidade através de um homem, também por um único homem toda a ofensa foi resolvida, e é Cristo. Então ele mostra ali que aos olhos de Deus, ou nós estamos em Adão, revestidos de Adão, ou nós estamos em Cristo, revestidos de Cristo. É isso que Paulo quer dizer aqui. E quando ele diz se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, em primeiro lugar ele está falando assim, esse refazer diário, constante, que nós vamos ter que fazer até a nossa morte. Vamos ter que estar sempre nos renovando diante de Cristo. Ele também está ensinando que essa mudança é progressiva. Há um crescimento, há um amadurecimento, há uma evolução. Você quer falar sobre evolucionismo? Fala sobre evolucionismo cristão. Existe o evolucionismo cristão. Por quê? Porque nós somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe sim uma evolução, um crescimento na vida cristã. Existe um amadurecimento na vida cristã. Não é normal um crente com muitos anos de caminhada cometer os mesmos erros que um crente recém-convertido. É a mesma coisa, naturalmente falando, que a gente exigir de um bebê de 5 meses que ele jogue bola como um rapaz de 20 anos que já jogou bola toda a vida. Ele sabe correr atrás da bola, ele tem as manhas do jogo. O bebê de 5 meses nem sabe ficar de pé. Você não pode exigir uma coisa de um igualmente do outro. Então nós precisamos entender. Existe um crescimento, irmão. Existe um amadurecimento na vida cristã. O que mais Paulo fala com esse termo aqui? Para o pleno conhecimento. Então ele está querendo dizer, ele reconhece que é pelo conhecimento racional. Isso depende, esse crescimento, essa progressão, esse progresso, ela depende de um conhecimento racional do Cristo que ele admite agora ser o seu Criador. Ele já falou sobre isso aos Colossenses, mostrando que Cristo tanto é a imagem do Deus invisível, quanto ele é o Criador e o primogênito de todas as coisas. Por ele tudo foi criado, por Cristo, e nele tudo subsiste. Ele já falou isso aos Colossenses. E agora ele está readmitindo isso e mostrando que nós somos renovados a essa imagem, a imagem de Cristo. No versículo 11 ele encerra dizendo o seguinte: Paulo relaciona algumas classes sociais. Isso aqui é interessante, olha como Paulo quer ser bem minucioso no seu ensino, bem esclarecedor no seu ensino. Ele diz aqui de algumas classes sociais, propositalmente. Paulo coloca essas classes, ele relaciona. O que ele fala? No qual, ou seja, em Cristo, não pode haver grego, nem judeu,
circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Os irmãos sabem muito bem as duas classes aqui, por exemplo, judeu e grego. Judeu e grego, grego na linguagem de Paulo quer dizer assim, o judeu é o time principal. E o grego significa rapa. Lembra quando a gente jogava assim? A gente escolhia os melhores do time para jogar lá, a pelada lá na rua. E a gente falava assim, eu, fulano, ciclano, os 3 melhores, o time de 5, contra a rapa, contra o resto. Os gregos eram rapa. Ou seja, eram aqueles que não eram judeus. Embora ele mencione o termo grego, mas ali também quer dizer todos os gentios. É a mesma coisa, aqueles que não são judeus. Né? Então, duas classes aqui que os judeus discriminavam. Eles discriminavam, claramente. Se é judeu, é judeu. Se não é judeu, é inferno, está no inferno. Não tem outra categoria. Né? Então nós sabemos muito bem, não tem muito o que falar sobre isso. Ele diz também sobre circuncisão e incircuncisão, é a mesma coisa. Circuncisão quer dizer dos judeus que eram circuncidados. Era a classe para os judeus, né, como a classe principal, que Deus escolheu e não tem mais ninguém. Eles entendiam assim. E depois lá na frente, Deus vai mostrar que não foi assim que ele escolheu. Né? E os incircuncisos. Né? A gente também pode entender, perdão, eu mencionei errado aqui. Judeu e grego, é que o judeu fazia essa discriminação religiosa, a nível de ser circunciso. E ele tem algo especial diante de Deus, só ele tem. E o grego também discriminava os outros, ou seja, nós somos sábios, e ninguém mais tem a inteligência grega. O grego é sábio, é a rapa que não tem o mínimo de cultura que nós temos. Então os gregos também eram bastante, que discriminavam bastante as pessoas. Né? Eles faziam essa discriminação. E Paulo está dizendo aqui, isso aí, Cristo foi tudo por água abaixo. Agora, existem duas categorias que talvez a gente não conheça aqui. Talvez alguns conheçam, mas eu gostaria de abrir com os irmãos. Ele fala aqui dos bárbaros e dos citas. Por exemplo, os bárbaros eram todos os que não falavam a língua grega. Mais uma explicação sobre o que é grego. Né? Então, todos que não falavam a língua grega, para os gregos, eram tidos como analfabetos ou não civilizados. Você encontra a explicação aí da Bíblia Genérica. Né? Então, o grego olhava para todas as outras nações, as outras terras, os outros países, e eles diziam assim, se não é grego, é analfabeto. Discrimina, isso aí não serve para nada, não presta. Não tem o mínimo de cultura. Né? Então os bárbaros eram esses, os não civilizados. Os citas era uma classe de escravos brutos e desprezíveis, provenientes de tribos ao redor do Mar Negro, e que eram alvos de piadas dos gregos. Até no teatro grego, eles gostavam muito de espetáculos desse tipo, né? Eles faziam algumas piadinhas dos povos citas, do povo cita. Porque eram povos, ou vários povos citas, né? Que eles tiravam sarro deles, porque eram gente grossa, gente que não tomava banho, que não sabia se comportar em sociedade, né? Não tinha essa classe social dos gregos. Então eles discriminavam. Então o que Paulo quer dizer com isso? Ele diz, porém Cristo é tudo em todos. Paulo quer dizer o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele menciona isso de novo no versículo 25, falando de disciplina. Ele fala assim, vocês não façam as coisas erradas, porque Deus não faz acepção de pessoa. Ele não usa o termo divino, o termo de Deus. No capítulo 3, versículo 25, ele diz, e nisso não há acepção de pessoas. Ele diz que não faça injustiça, porque quem fizer vai receber a devida correção. E para isso não tem acepção de pessoas. Ou seja, Deus não vai fazer acepção de pessoas na hora de corrigir. Mas Deus também não faz acepção de pessoas na hora de escolher. Ele não faz essa acepção, como os gregos e os judeus faziam. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Né? Deus não discrimina. A afirmação de Paulo é que
Cristo está em qualquer classe de pessoa e não discrimina. Isso garante que todos são iguais aos olhos do Pai. Dentro da igreja, as discriminações de classes sociais ou culturais são irrelevantes. Agora, não tem mais problema se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se ela tem faculdade ou se ela nunca foi na escola. Para Deus, está tudo igualado. Não tem ninguém mais que tem mais honra aos olhos de Deus do que qualquer outra pessoa. Todos somos iguais aos olhos de Deus. Isso é muito bom, traz um descanso muito grande. Agora, o que Paulo não quer dizer com isso, com essa frase, não pode haver grego ou judeu e tudo mais, Paulo não quer dizer o seguinte, que na igreja seja necessária uma uniformidade de função, de capacidade ou de posição social. Não é isso que Paulo quer dizer. Porque na igreja vai continuar tendo essas diferenças. Ele até ensina, que na continuidade da carta nós vamos chegar lá, Paulo mesmo ensina, mais para frente, que essas diferenciações são positivas, como oportunidades de expressar o amor e o serviço cristão. Por exemplo, alguém que sabe mais não é melhor do que aquele que sabe menos, porém ele ajuda e ensina o que sabe menos. Aquele que tem mais dinheiro do que o outro, usa o seu dinheiro para servir aquele que não tem. E isso é positivo na comunidade cristã. É isso que Paulo vai dizer, é isso que Paulo vai ensinar. Então não é que tem que ser tudo igual. Isso nós não estamos falando aqui de socialismo. A visão socialista ou comunista é assim. Tudo tem que ter. O governo exige isso. Tudo é do governo. E tudo tem a mesma coisa. Todo mundo tem coisas iguais, tamanhos iguais. Não, não é isso que Paulo quer dizer. Na igreja não tem diferenciações. Só que essa diferenciação não nos faz melhores do que os outros. Isso é a ideia de Paulo aqui. Somos iguais, não vamos nos jactanciar, né? Ou ensoberbecer porque eu tenho mais cultura do que o outro, ou porque eu tenho mais dinheiro do que o outro. Não, na igreja somos todos iguais. Aliás, eu tenho mais do que os outros. Por que eu tenho mais do que os outros? Pensa nisso. Por que Deus te deu mais alguma coisa do que o outro? Para o outro. Para você repartir. É o que Paulo vai ensinar mais para frente. Isso é muito bonito. Versículos 1 e 2, eu só vou retornar agora para a gente fechar aquilo que significa buscar ou pensar nas coisas do alto, lá do alto. O que Paulo quer dizer? Em primeiro lugar, vamos ver o que significa essas duas palavras. Buscar, no original grego, significa procurar. Não acrescenta muita coisa. Pensar, o que significa no original grego? Significa cogitar, se preocupar, alimentar um sentimento. Isso que significa no grego. Quando você junta as duas, Paulo diz o seguinte: você tem que buscar e pensar nas coisas lá do alto. O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: que os colossenses, Paulo exorta os colossenses a terem um único foco, uma única preocupação, priorizarem sua procura acima das coisas que são aqui debaixo da terra. É isso que Paulo está querendo dizer. Diferente da doutrina dos heréticos, falsos mestres, buscar e pensar nas coisas lá do alto não significa algo ligado à astronomia, que naquela época já estava entrando também, junto com essa mistura toda aqui, esse sincretismo religioso. Também eles falavam muito sobre os astros, que regiam as situações aqui na Terra. Então não é isso que Paulo está falando, ou ficar no mundo da lua, né? Ou buscar coisas altas demais, coisas do alto, né? Os gnósticos pensavam nisso, né? Não é isso que Paulo está falando. Paulo está querendo dizer o seguinte: que eles deviam encher o pensamento com o pleno conhecimento de Cristo através da sua revelação maior, que é a Bíblia. Paulo precisou usar um texto tão complicado assim para explicar isso. Não é melhor falar assim: leia a Bíblia? Mas foi isso que Paulo usou. Irmão, não tem como a gente querer inventar moda. Paulo está querendo dizer, buscar coisas do alto, irmão. Você não vai pegar um foguete e querer ver se Deus tem mais revelação para você lá na lua. Porque não tem. O que Deus trouxe do alto para nós está aqui. E não tem outro lugar de você buscar coisas do alto.
fora disso aqui. Sabe como é que chama isso aqui? Bíblia. Todas as coisas que Deus tem do alto para nos revelar estão contidas nesse livro. Não tem mais lugar nenhum. O que nós temos que fazer então? O que é buscar as coisas do alto? Aí a gente começa a pisar um pouco mais na terra. Então pisar na terra. Buscar as coisas do alto é você participar de uma reunião que tem um estudo bíblico. É você ler a Bíblia em casa. É você ouvir hinos bíblicos, porque tem muito hino que não é bíblico. É você estudar livros que conferem com a tua visão que você tem de Deus, como Deus soberano. E assim você vai buscando as coisas que são lá do alto. Você vai pensando nas coisas que são lá do alto. Isso vai mudando sua maneira de viver. Porque isso vai transformando aos poucos, de dentro para fora, a sua ética. Eu sinto muito se vocês esperavam coisas maiores que isso. Mas é só isso que Paulo quer dizer para nós. Sobre buscar e pensar nas coisas do alto. Se vocês se decepcionaram, me perdoem. Mas é isso que Paulo quis dizer. E eu não posso inventar moda em cima do que Paulo falou. Então é isso. E assim nós fechamos esse trecho. O que a gente pode concluir? Vamos concluir o seguinte. Em primeiro lugar, como crentes, temos a plena garantia de que já estamos nas regiões celestiais em Cristo, de que nossa vida está oculta com Cristo em Deus, e não seremos vencidos pela morte, pois já ressuscitamos com Cristo. Então nós temos essa plena garantia. Consola o nosso coração? Sim, consola. Fala para você mesmo, consola sim. Né? Se você esperar algo mais, fica por isso pelo menos. Consola sim, eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, eu estou nas regiões celestiais com Ele. E se eu estou nas regiões celestiais com Ele, seja hoje ou seja daqui a 1000 anos, quando Ele voltar, eu estarei com Ele também e vou viver para Ele em glória para sempre. Isso tem que trazer descanso para o nosso coração. Tem que trazer conforto. Porque se você espera das coisas desse mundo, Paulo mesmo fala, você é a pessoa mais infeliz que existe na face da terra. Se você esperar acertar todas as coisas aqui agora e esperar viver no céu aqui agora, porque aqui não é o céu. A palavra de Deus no Velho Testamento tem um texto lá que diz que aqui ainda não é o vosso lugar de descanso. Aqui ainda não é. Levantai-vos e andai, porque aqui ainda não é o vosso descanso. Não é. Segundo lugar, a gente conclui que, como crentes, em primeiro lugar, temos a garantia e o descanso de vitória. Agora, em segundo lugar, nós temos a responsabilidade, como crente, de fazer morrer a nossa natureza terrena, evitando a vinda da ira de Deus sobre nós, como se fôssemos filhos desobedientes. Entenderam? A situação é essa, que Paulo quis dizer, como filhos da desobediência, ele quer dizer isso. Você e eu estamos sujeitos a desobedecer. E se nós desobedecermos, a ira de Deus virá. E graças a Deus, quando a ira de Deus vem sobre nós, o que isso significa? Que você não é bastardo, mas você é filho. Só que dói. Então evita a dor. Obedeça. Né? Responsabilidade nossa. Em terceiro e último lugar, como crentes, temos o dever de revestirmos-nos do novo homem, sendo refeitos segundo a imagem do Criador, para a sua glória ser expressada por nosso intermédio diante dos homens. Expressar a glória de Deus e viver para a glória de Deus tem que ser visto. Jesus deixou bem claro que Ele não acende uma candeia, né, uma lamparina, e coloca debaixo da mesa para escurecer a casa. Pelo contrário, Ele coloca em cima da mesa para que clareie todo o ambiente, todos vejam a luz. É isso que Ele quer dizer. Uma frase que eu gostei muito de um estudo que o filho do Paulo Bornelli mandou, o Alexandre, é o seguinte: você e eu não mostramos que somos crentes só indo à igreja, mas em nossa rotina diária. Viva Cristo na sua rotina. Viver Cristo parece ser você está pregando a palavra toda hora, né?
orando toda hora. Não. Viver Cristo, às vezes, trocando o pneu de um carro, resolvendo um problema com o meu cliente, fazendo o alimento e cuidando da casa, trabalhando, andando na rua, na fila de um banco. E a gente demonstra Cristo em tudo isso. Simplesmente. Né? E o texto de Mateus 5,16, eu vou ler para os irmãos para fechar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós temos essa responsabilidade. Deem frutos, para que Ele pode, para que vocês deem mais frutos e não sejam cortados. A última frase. Jerry Bridges, já falecido, escreveu livros muito bons. Dentre eles, existe um chamado O Evangelho para a Vida Real. A editora Fiel mandou um convite esses dias aí, não sei se os irmãos viram, na página ali do Facebook da Fiel. Tem um convite, você quer comprar, está em promoção, esse livro aqui. Preço muito bom. Eu sugiro para os irmãos comprarem. Chama-se O Evangelho para a Vida Real. Jerry Bridges. Ele escreveu, e se você ler a sinopse do livro, você vai se encantar. Eu não li o livro, sou honesto com os irmãos, eu não li o livro. Mas as informações sobre esse livro e sobre esse autor são muito boas. E esse livro tem uma frase que a Fiel colocou ali como algo para a gente degustar, né? Para ver se você experimenta e gosta do livro. Ele diz o seguinte, encaixa para nós nessa manhã. Se limitarmos nossa atenção aos pecados isolados e negligenciarmos nossa natureza pecaminosa, jamais descobriremos quão profundamente infectados pelo pecado realmente nós estamos. O que isso quer dizer? Temos que nos preocupar com os pecados que nós já praticamos. Isso que significa ir para a cruz. Confessar. Se arrepender, confessar e pedir perdão. Se praticou o pecado, não tem outro caminho. Ou você toma esse remédio ou você vai continuar como o Salmo 32. A Bíblia diz que Davi sofreu a mão de Deus sobre ele, pesava dia e noite sobre mim. Enquanto eu não confessei os meus pecados, eu sofri o dano. E foi duro. Mas não é isso que basta para nós como crentes. Tomar a nossa cruz é muito mais do que se preocupar com o pecado praticado, mas com a natureza pecaminosa que está em nós. Por isso que Jesus convida. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É isso que o irmão Jerry Bridges está querendo dizer. É muito mais do que se preocupar com o pecado que você já fez. Isso aí você tem que se preocupar também. Mas além disso, você tem uma natureza pecaminosa. Como é que você trabalha isso? É esse estudo que Paulo vai ensinar daqui para frente aos Colossenses. Vamos continuar estudando. Vamos continuar ganhando com isso. Principalmente enchendo a nossa, buscando as coisas do alto. E pensando nas coisas do alto, que é estudar a palavra de Deus. Né? Ler a Bíblia, participar de reuniões que nos edificam. Né? Então é isso, meus irmãos.